E aí, jovem? Quer jogar um RPG de super-herói comigo? Depois a gente escreve uns contos aí. Hein? Corre não, jovem. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. E hoje eu tô aqui pra falar do Wildcards. Wildcards é uma série de contos de um mundo compartilhado. Não só contos, alguns são romances mesmo. é, de diversos autores. E ele é todo organizado pelo George Martin. Então, se eu for ler todos os autores aqui, todo mundo conhece por causa do George R. R. Martin na capa. Mas olha só eu tô falando sobre o primeiro livro hoje. Mas só no primeiro livro, quem mais escreve? Stud Sterkel, Howard Waldrop, Roger Zelazny. O Zelazny ele é um grande vencedor do Nebula e Hugo várias vezes, se não me engano. Walter John Williams, Melinda M. Snodgrass. A Melinda Snodgrass ela é a única, ela é a outra grande cabeça da série Wildcards, junto com o George Martin. Michael Cassutt, George R. R. Martin, já falei, mas eu tô falando dos contos, né? Quem escreveu cada conto. Lewis Shiner, Victor Milan. Victor Milan também é importante na série. O Edward Bryant e Liane C. Harper. Stephen Lake, Carrie Vaughn, John J. Miller. Então, enfim, são um monte de autores, né? Muita gente já sabe qual a origem do Wildcards. O Wildcards ele começou como um RPG jogado pelo George Martin e um grupo de autores, amigos dele. Na verdade, parece que ele era o mestre. Mas que originalmente o Victor Milan, talvez vocês conheçam o Victor Milan como escritor dos Senhores Dinossauros, sai aqui no Brasil pela Dark Side. Parece que o Victor Milan, ele fez a campanha como um presente de aniversário para o George R. R. Martin, que é grande amigo dele. Os dois são do Novo México e etc. Eles jogaram essa campanha de RPG de super-heróis, que era jogada nas regras do RPG Super World, que saiu em 1983. E eles jogaram por uns 2 anos e depois eles começaram a escrever uma série de contos. Originalmente, George Martin ele queria escrever só sobre o personagem dele, que é o Poderoso Tartaruga. Mas aí depois ele viu que se ele escrevesse só sobre o personagem dele ia faltar tantos elementos legais do mundo que os amigos dele tinham feito, que aí ele chamou o pessoal, eles se juntaram, cada um começou a escrever uma coisa e aí acabou virando uma série gigantesca, né? Então, o livro 1 se chama O Começo de Tudo. Ele conta a origem mesmo da história. A série Wildcards aqui no Brasil é lançada pela Leia. O primeiro livro ele foi traduzido por 3 pessoas, Alexandre Martins, o Peter Rissati e o Edmundo Pedreira Barreiros. Esses 3 eles fizeram traduções separadas. A história do primeiro livro ela é bem objetiva. Ela é a história da criação desse mundo de super-heróis. Imagine um mundo análogo ao nosso, são as mesmas cidades, idênticos, só que desde os anos 40 o mundo teve contato com um vírus chamado Carta Selvagem, que ele deu poderes a algumas pessoas da população e deixou deformadas outras pessoas. Na verdade, principalmente em Manhattan, porque o vírus ele foi espalhado pelo ar, ele é um patógeno aéreo, ele se espalhou com as correntes de vento. Então, como a bomba do vírus explodiu originalmente sobre Nova York, Manhattan é o principal centro, o coração da história do Wildcards, porque é onde tem a maior parte das mutações. Mas as correntes de ar se movimentaram pelo mundo e muita gente teve também as mutações. Depois teve as gerações diferentes de pessoas que tinham vírus e passaram para os seus filhos. Então é assim, o vírus ele pode dar habilidades especiais para uma pessoa, tipo poderes mesmo, sei lá, desde super força, voo, transmutação, todo tipo de coisa. E essas pessoas que recebem os poderes e continuam fisicamente normais, assim como elas eram antes, em geral, mais ou menos, elas são chamadas de ases. Quer dizer, elas sempre são chamadas de ases, mas eu quero dizer, tem alguns ases que eles têm pequenas mutações, mas são bem pequenas. E tem pessoas que sofreram grandes mutações. E às vezes não receberam poder nenhum por isso. Normalmente não receberam poder nenhum por isso. E esses são chamados de Coringa. E são grandes mutações físicas bem bizarras. Tem gente que fica com pedaços de animal no corpo, tem gente que fica com o corpo imenso, tem gente que fica com o corpo minúsculo, tem gente que vira bolhas de carne que rolam pelo chão. Então, os Coringas eles viram uma nova raça de seres humanos, como se fosse totalmente marginalizada, porque todo mundo tem dó, mas ao mesmo tempo também despreza, não quer por perto dos Coringas. Então em Manhattan é formado um bairro só de Coringas, por exemplo. A história ela começa logo após os anos 40, no final da Segunda Guerra, quando tem a explosão da bomba que tinha o vírus da Carta Selvagem, e ela avança ao longo dos anos até atingir mais ou menos lá nos anos 80. Então, nesse primeiro livro nós temos várias histórias, até sobre a comissão que caçava as pessoas que eram consideradas anti-americanos, seria meio que um macartismo. Os heróis são envolvidos nessas histórias. Então, existe tudo isso. O personagem,
O personagem que aparece na capa é o Golden Boy, que é um cara que ele tem ele não envelhece, ele tem uma espécie de um campo de luminosidade em volta dele que deixa ele super forte e resistente. Nossa, o Wild Cards tem muito personagem, na verdade, porque cada conto, ele conta um personagem, e todos os contos contam uma história que se torna una. Então, um dos personagens mais importantes, ele é o único que não é um ser humano mutado, ele é o Dr. Tachyon. O Dr. Tachyon, na verdade, ele é um alien, ele veio de um outro planeta, ele é da raça que é responsável pelo vírus da Carta Selvagem ter se espalhado no planeta Terra. Eles queriam usar o planeta Terra como um teste. Um campo de observação e de uma arma biológica. Quer dizer, um vírus que criava pessoas com poderes que podiam ser armas. Então, o Dr. Tachyon, ele é um personagem bem estranho, que eu particularmente não gosto, porque ele se veste igual um leprechaun. Ele é ruivo, usa roupa toda verde, e ele é baixinho, bem pequeno, assim. Então, todo mundo imediatamente acha que ele parece um leprechaun. Apesar dele ser dessa raça, ele não é o responsável. Na verdade, ele veio para tentar impedir a explosão atmosférica de forma que atingisse toda a Terra. Mas ele não consegue fazer isso, ele só consegue impedir que se espalhe por toda a Terra. Então ela atinge principalmente Manhattan e parte do vírus viaja para alguns outros lugares do planeta. Europa, América do Sul, tem vários locais. A costa dos Estados Unidos, tem vários locais que ainda são atingidos pelo vírus, que uma outra pessoa é atingida pelo vírus. Muita gente também morre por causa do vírus, imediatamente. Alguns tornam Coringa e outros, os mais sortudos, se tornam os Ases, que são seres humanos assim que seriam normais com habilidades especiais. As pessoas falam que só tem o nome do George Martin gigantesco na capa só para ser chamativo, sendo que ele é só um dos escritores, mas ele não é apenas um dos escritores. Isso é um universo compartilhado por escritores e ele é o organizador. O papel dele é o mais importante de todos, porque ele é o que cria o metaplot. O metaplot é o arco de história que abarca todos os arcos menores. Então, todas as histórias, elas entram dentro da história que ele está criando. Ele está movimentando o mundo de um lado para o outro, e todas as micro-histórias que os outros autores escrevem têm que estar dentro dos padrões dele. Tem que estar dentro do que ele já está movimentando no mundo. Então, o George Martin, ele já falou algumas vezes que o Wild Cards é um negócio predileto dele de fazer, essa construção de mundo e para onde o mundo está indo. E ser um trabalho colaborativo é um negócio que incentiva muito ele. Inclusive, ele já disse que ele preferia estar fazendo mais Wild Cards do que terminando das Crônicas de Gelo e Fogo. É uma pena, mas é que o Crônicas de Gelo e Fogo dá muito trabalho e ele faz sozinho, né? O Wild Cards ele faz com um grupo bem grande. Inclusive, foi anunciado que haveria uma adaptação para a série do Wild Cards. Mas o George Martin, como ele tem um contrato de exclusividade com a HBO, ele não seria o produtor. Quem seria a produtora é a Melinda Snodgrass, que é a outra pessoa que tem grande importância, porque o George Martin e a Melinda Snodgrass, eles são os principais criadores desse mundo. O Victor Milan, ele criou alguns aspectos, principalmente parece que a pseudociência que existe dentro do mundo, do vírus, etc. Mas a Melinda Snodgrass e o George Martin são os que criaram as partes principais do mundo, assim, a nomenclatura de aço, coringa. Inclusive existem até os valetes. Os valetes, eles são pessoas que receberam poderes, mas esses poderes são inúteis. Talvez a pessoa, ela consegue deixar a pele dela amarela e voltar ao normal quando ela quiser, sabe? Eles começaram tudo isso em 1987. Em 1987 foi lançado o primeiro livro, que é o começo de tudo. E ao longo dos anos 90, 2000, eles foram sendo lançados. Aqui a Leia já lançou 8 livros, eu tenho só os 6 primeiros, já é bastante, né? Eu li só os 2 primeiros, na realidade. Mas eu gosto pra caramba. Wild Cards é uma das minhas séries prediletas. E assim, é engraçado pensar que tudo que o George Martin tá envolvido eu gosto bastante. E no Wild Cards, os contos dele são os melhores, eu acho. E a série em geral é muito legal. Eu gosto porque eu gosto bastante de super-heróis, vocês já devem saber, porque eu faço os vídeos de quadrinhos. E eu não gosto só de Marvel e DC, eu gosto de outros super-heróis, eu gosto de outros universos de super. Então o Wild Cards é um novo universo de super. Inclusive, ele nasceu de um RPG e ele teve várias adaptações para outros RPGs. Ele teve adaptações pro GURP Super, ele teve adaptação pro Mutantes e Malfeitores, Mutants and Masterminds no original. O Wild Cards ele foi bem recebido e ele acumulou bastante sucesso ao longo do tempo. Infelizmente, ele tem um número bem grande de escritores pra gente associar a uma pessoa só. Então, por isso que a gente associa ao George Martin, que é o organizador e um dos escritores. Mas, assim, a maior parte das coisas vem dele. Então, ele organiza, ele recebe novos escritores que querem passar pelo crivo de escrever uma história do Wild Cards. É ele que faz tudo. Então, não tem jeito. O nome dele tá na capa, mas ele não é só uma nota de rodapé no livro. Ele é o escritor principal e ele é o organizador principal. Então, é culpa dele. É tudo culpa dele.
Bom, é isso. Wildcards, se você gosta de super-heróis, com certeza eu recomendo. Livros de super, eles estão aparecendo no Brasil, isso é muito legal. Tem, acho que ainda, algumas outras séries aí. Tá saindo a série do Brandon Sanderson, do Coração de Aço. Tá saindo Os Heróis também, do Peter Clines, que depois tem várias continuações, sei lá, Excomunhão, Ex-Patriotas, esse tipo de coisa. Que é uma mistura de super-heróis com zumbis. Bem Marvel Zombies, mas eu pretendo ler esses outros livros também, fazer resenhas deles, e continuar a série do Wildcard, porque além de ser uma das séries que eu mais gosto, é uma série que a Leia lançou tudo, tá lançando tudo, assim, tá? Ela já saiu até acho que o 8º livro, e saiu mais um, que é um nono, que é uma novelette, né, que é bem menor, só que saiu no formato de livro mesmo, que é o Reciclador, que inclusive tem um personagem principal brasileiro. O escritor não é brasileiro, mas o personagem principal, ele é brasileiro. Porra, é um negócio bem interessante de você conhecer. É uma espécie de ficção científica, mas é uma ficção científica mais contemporânea, né? Existe uma pseudociência dentro da história, porque o vírus da carta selvagem, ele reescreve o DNA das pessoas. Tudo isso num contexto que é científico, na verdade. Inclusive, no segundo livro, eu tô falando do primeiro só, já vou me adiantar, né? O segundo livro ele apresenta um personagem principal novo que é um androide. Então, ele tem tecnologia avançada além do vírus da carta selvagem. Não existe. O vírus da carta selvagem não é o culpado por tudo. Eles acabaram criando um universo de super-heróis mais completo, só que não dependia apenas do vírus. Mais que o vírus, ele centra toda a história, os Ases e os Coringas. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Meu nome é Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.